também muita. Ai, desculpa, verdade. Vamos. E seguindo a Jordana também já tem muita experiência de intercâmbio, inclusive com Worldpackers, que, enfim, uma plataforma que pode te levar literalmente para o mundo inteiro. E aí, acho que podemos começar, meninas, sintam-se à vontade, por favor. Eu vou acompanhando aqui as perguntas. E, enfim, a gente vai fazendo tipo um bate-papo. Por favor, todos sintam-se à vontade para participar, ligar a câmera, mandar perguntas no chat, mandar chamado, do jeito que vocês quiserem. Estamos aqui hoje para vocês e por vocês também, tá bom? Vamos lá. Nath, Olete, quem quer... Pronto, tô tentando ligar meu microfone aqui. Olá, gente, boa tarde, boa noite para quem está na Europa, enfim. É um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite, Daís, Bibi. Espero compartilhar aqui um pouquinho com vocês da minha trajetória e também principalmente focando no voluntariado internacional. Um prazer. Dá a palavra para a Jordana. Você dá um oi aí. Tudo bem, pessoal? Boa tarde, boa noite também, né? Estão todos espalhados pelo mundo aí, mas, sim, vou tentar compartilhar um pouquinho com vocês as minhas experiências aí pelo mundo. Não é muito meu modus operandi, né? Fazer falas, bate-papos, mas vamos aí tentar. Tinha uma dívida de jogo aí com o João, então estou aqui para pagar essa dívida aí. Mas eu espero poder aí tirar as dúvidas de vocês e ajudar aí para a gente conhecer esse mundo aí que é muito legal. Sim. E fiquem à vontade para fazerem perguntas. Eu estou compartilhando a tela e eu não vou ver no chat, mas aí as meninas aqui vão assessorando a gente, apoiando a gente. Então, fiquem muito à vontade para interromper a gente, fazer pergunta. Quanto mais dinâmico, mais legal vai ser. Então, aqui é a nossa agenda. Então, a gente vai começar se apresentando um pouquinho de quem a gente é. Vou começar aqui falando e depois eu passo para a Jordana. Então, como a Amanda falou, eu sou formada em administração pública pela Unesp, fiz um mestrado na Sorbonne em desenvolvimento local, eu já fiz 5 intercâmbios durante minha trajetória, e atualmente eu trabalho em uma das agências da ONU, que é o World Food Program, Programa de Alimentação Mundial. E aí eu trouxe aqui um pouquinho da minha trajetória, porque eu sei que muitas das pessoas que estão aqui assistindo a gente gostam dessa coisa do intercâmbio, tem interesse nisso. Então, minha primeira oportunidade de intercâmbio foi em 2015. Vocês conseguem ver meu mouse? Sim. Sim? Ah, legal. Foi em 2015, para a Espanha, com a Bolsa Ibero-Americana de Santander. Foi a primeira vez que eu fui para o exterior. Depois desse intercâmbio, eu voltei, terminei a graduação, né? Fiquei só 6 meses na Espanha. Terminei a graduação e comecei a trabalhar na Embraer, comecei como RH e depois fui efetivada na área de programas, trabalhando com aviões de defesa. E deixa eu mudar aqui. Aí fiquei de 2017 a 2019, julho de 2019, quando eu pedi demissão para ser au pair na França. Fui para a França sem falar francês, mas eu justamente queria aprender o idioma. E nesse caminho, né, em julho eu pedi eu oficialmente pedi a demissão, saí da Embraer, e aí eu fiz um mês de Worldpackers na Croácia, e antes de começar o ano em si de au pair na França. Depois do au pair, enquanto eu fui au pair, eu fui aluna ouvinte também da Sorbonne, já para ir me preparando para o mestrado. Aprendi francês principalmente nesse ano, né, de au pair, e em seguida entrei no mestrado na Sorbonne, fiz o M1, M2, e no final do mestrado foi quando eu consegui ingressar nas Nações Unidas, através de um estágio na ONU em 2022, em fevereiro de 22. E aí, desde então, eu estou trabalhando nessa área né, de impacto, de trabalho com desenvolvimento, projetos humanitários. E aí, quando eu terminei o estágio na ONU, antes de voltar para o Brasil para trabalhar na Plan International, que é uma ONG internacional de produção infantil, fiz um mês de Worldpackers também na Alemanha, né, desse intercâmbio voluntário que a gente vai contar um pouquinho mais para vocês hoje. E aí depois saí da Plan, voltei de novo para Roma para trabalhar como consultora no IFAD. O IFAD é o Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola da ONU. E aí, desde fevereiro desse ano, eu estou como oficial de programas aqui em Brasília, no World Food Program, que é uma das agências da ONU também. Então, esse é um resumão aí da minha trajetória. Estou à disposição, se alguém quiser
conversar mais depois, estou à disposição. Passa a palavra aí, Jordana. Sacanagem me apresentar depois desse currículo aí, né? Oh, mas vamos lá. Então, eu sou formada em comércio internacional. Hoje em dia, eu faço pós em negócios inteligentes, indústria 4.0, que nada mais é do que fazer mapeamentos, buscar novas tecnologias, preparar a empresa para receber essas tecnologias de indústria e estar sempre a par do mercado, do que está acontecendo. Trabalho no mundo corporativo já tem anos, desde os meus 18, eu entrei nesse mundo e não consigo sair, e eu tenho tentado. Eu tive experiência em empresas de metalurgia, hoje em dia atuo em uma empresa de bebidas, e depois da graduação eu decidi dar uma pausa aí no trabalho e acabei tirando um ano sabático para fazer uma viagem pelo mundo e acabei conhecendo o voluntariado internacional. Então, eu acabei viajando por mais de 30 países, mas que eu fiz voluntariado foi mesmo em mais ou menos 15, por aí, assim, principalmente na Ásia e na Europa, no leste europeu ali. Acabei explorando bastante essa parte aí, espero compartilhar um pouco disso com vocês hoje. Leite, por favor. Obrigada. Então, a gente vai começar falando aqui. Deixa eu só mudar aqui. Vamos começar falando do que é o voluntariado internacional, né? Então, tem várias formas de fazer esse voluntariado, não só presencialmente, como online também. E aí, a gente vai trazer aqui essas opções para vocês. Então, é um tipo de intercâmbio que tem no mundo todo, né? Em vários países. E o tipo de atividade, a carga horária que você vai atuar, vai depender de cada vaga. Então, a gente trouxe aqui inicialmente, a gente trouxe esses 4 sites para comentar um pouquinho com vocês, que é o Worldpackers, que tanto eu como a Jordana a gente já fez, o NV, que eu também já tive uma experiência com a Unesco, que é o site oficial da ONU para voluntariados, e muitas vezes esses voluntariados são remunerados também, eu vou mostrar um pouquinho para vocês aqui no site. Tem o UF, que é muito comum na Europa, inclusive muitos europeus fazem ele. Eu descobri durante a época que eu morei na França, né? Eu morei 3 anos em Paris, e aí o Workaway também, que a Jordana também já teve experiência. Então, vou começar contando um pouquinho do Worldpackers aqui para vocês. O Worldpackers, ele tem 3 tipos de viagem, né, que eles chamam, que é o intercâmbio de trabalho, que é quando você troca suas habilidades por hospedagem, que é o que eu fiz na Croácia. Então, eu fiquei um mês em Split, no verão de agosto de 19, trabalhando em um hostel. Eu trabalhava na recepção, eu fazia mais ou menos umas 15 horas por semana. Eu trabalhava 5 dias na semana e tinha 2 dias livres. Não necessariamente os 2 dias livres eram fim de semana, na verdade, raramente era o fim de semana em si. E eu trabalhava tanto de tirar as roupas de cama, né, para fazer o check-out dos hóspedes, e, enfim, esses trabalhos. E aí varia, né, das vagas. A gente vai mostrar mais para frente como que é a descrição dos sites e tudo. Mas é esse tipo de viagem. Aí tem o segundo, que é o impacto social, que é quando você faz algum trabalho social em ONG, escolas e projetos sociais. E os projetos ecológicos, que é quando você trabalha em ecovilas, fazendas e projetos de permacultura. Tive a experiência também com Worldpackers fazendo projetos ecológicos, trabalhando em uma comunidade assim, de fazenda na Alemanha, em 2022, quando eu terminei o meu estágio na ONU, eu estava procurando emprego, e aí foi o período de eu tipo, conseguir um emprego no Brasil e tal, e aí eu não queria ficar pagando aluguel a real, né? É porque eu não queria ficar pagando aluguel na Europa sem estar trabalhando, porque a gente sabe como é caro. Então, eu falei, tá, onde eu vou morar, é, tipo, de graça, e ainda nessa vaga que eu peguei, tinha almoço, café da manhã, almoço, janta, e eu precisava também terminar minha dissertação, enfim, foi por uma fazenda na Alemanha. Então, essas 3 opções que eu trouxe aqui são realmente as que estão descritas no Worldpackers. Então, essas 3 você consegue fazer através do Worldpackers. Aí aqui eu trouxe, acho que o melhor jeito, né, para mostrar para vocês como funciona a plataforma é mostrando o site, né? Então, para não compartilhar o site, ficar muito confuso, eu trouxe uns prints. Mas assim, a plataforma ela é gratuita para você pesquisar vagas. Então, se vocês quiserem agora entrar no site worldpackers.com, você consegue achar essas vagas lá. Tem várias formas de filtrar, você pode filtrar tanto pelo tipo de viagem, quanto por país, quanto por
pré-requisitos e tudo mais. Então, essa é a vaga da Alemanha que eu fiquei. Então, eu trouxe ela aqui para você, ela ainda existe lá. Então, ó, uma coisa que é importante vocês verem é os reviews, né? As avaliações de outras pessoas que ficaram. Então, essa daqui tem 336 reviews, nota máxima. E aí, eles falam aqui, o que que você vai oferecer, né? Então, aqui é 32 horas semanais nessa vaga. Trabalhar em como bartender, jardinagem, dar uma mão na cozinha e limpeza. E aí, o que você recebe de troca? Então, isso daqui é o print do site lá, que vocês, como vocês conseguem ver. Então, você tem 2 dias off, né, por semana, quarto compartilhado, café da manhã, almoço, jantar, lavanderia gratuita, eventos, lições de idioma, porque essa comunidade tem pessoas do mundo inteiro, né? Então, ele tem muito essa troca, assim, de aprendizagem de idiomas, bicicleta, e aí esses suportes normalmente tem em todas as vagas, que é do Worldpackers mesmo. Carona, e aí tem um certificado também, tal. Eu não sei, acho que a gente deixou para contar um pouquinho mais da nossa trajetória em si, de como foi trajetória não, mas da nossa experiência mais para frente, mas aqui é falando um pouco como funcionam as vagas do Worldpackers. E aí eu já venho contar mais detalhadamente da minha experiência. Então, uma coisa que normalmente nas vagas elas mostram também a disponibilidade, né? Então, você pode aplicar para setembro, outubro, quando que eles podem receber voluntários, e o período mínimo para você ficar. Algumas colocam período máximo também. Então, por exemplo, nessa fazenda, né, na Alemanha, você só tem que ficar no mínimo 4 semanas. Mas tem uma outra, a próxima que eu vou mostrar para vocês, outra vaga, é 1 semana, por exemplo, o período mínimo. E aí as exigências, os critérios é ter o inglês iniciante ou o alemão iniciante. Então, você não precisa já ter um super nível, tudo. Eles recebem voluntariado solo, casais, enfim. E tem um seguro de viagem. E aí, o que não está incluso é o seu voo, os vistos também são importantes, eu acho. Muitas vezes, quando a gente fala, né, desse intercâmbio voluntário, perguntar, mas e qual visto eu vou? E não tem um visto vinculado ao Worldpackers em si, né? Você tem que ter o seu visto por conta. Ou usar o benefício que o brasileiro tem dos acordos bilaterais, né, e diplomáticos brasileiros. Então, por exemplo, no espaço Schengen, né, União Europeia, o brasileiro pode ficar até 3 meses sem visto. Então, nesse período, você, por exemplo, pode ficar na Europa fazendo Worldpackers. Ou, por exemplo, no Reino Unido, que são 6 meses, se eu não me engano, sem visto. Então, só trazendo aqui que não tem essa opção do visto vinculado. E aí, que é uma outra vaga que eu trouxe para vocês, na Sicília, na Itália. Então, você trabalha já bem menos, 25 horas semanais, porque realmente na fazenda era trabalho, tipo, intenso, assim, eu trabalhava umas 6 horas todo, durante 5 dias, né? Assim, um pouco mais 6 horas, então era bastante. Aqui já é 25 horas semanais, ajudando na limpeza, na cozinha, construção e reparos, e no cultivo e colheitas de azeitonas, aparentemente. E aí, o que você recebe é 2 dias livres por semana também, quarto compartilhado, camping, café da manhã, almoço, jantar. Tem muitas vagas, assim, com essa disponibilidade, com café da manhã, almoço e jantar, o que é bem legal. A disponibilidade é só a partir de dezembro, e aqui, por exemplo, é pelo menos 1 semana. Então, para quem tem interesse em fazer algo mais curto, já fica bom. E aqui são os valores, né, para fazer o Worldpackers. Então, como que funciona essa plataforma? Se vocês quiserem olhar, entrar lá no site. Inclusive, foi criado por um brasileiro, né? Eu estava até falando isso com a Jordana. É uma plataforma criada por um brasileiro. Eu descobri ela em 2015, quando eu morei na Espanha. E ela é gratuita para você pesquisar as vagas, mas quando você for se candidatar, você for aplicar, né? Quando você gostei dessa vaga, quero ir falar com o host, né? A pessoa que vai te receber. Aí ele não deixa se você não tiver um plano. E aí essas são as opções de planos. No site você consegue ver certinho o que diferencia uma da outra. Eu, particularmente, sempre peguei a opção mais barata aqui mesmo, de $49. Na época que eu fiz, nem tinha tantas outras opções, assim, não sei se a Jordana conhece a diferença, a gente pode falar um pouco. Mas, enfim, aí esse $49 válido por um ano. Então, o que é o válido por um ano? É que durante um ano você fica online, né? Você pode mandar mensagem
para o anfitrião que vai te receber, se aplicar para a vaga. Então, basicamente, você tem interesse, você põe lá dados que você quer, muitas vagas, elas fazem tipo um questionário, assim, que você tem que responder falando sobre você, sobre as suas experiências, quais são suas motivações para aquela vaga. E aí eles te respondem com positivo, negativo, alguns marcam entrevista. E, enfim, e aí, atualmente eu sou parceira do Worldpackers, faz, assim, 2 meses, foi esse ano, bem depois das minhas experiências. Então, eu tenho um cupom de desconto para quem tiver interesse, de $10, aí o cupom Let's no Mundo. E eu sou muito, assim, meus amigos brincam que eu sou, tipo, sei lá, que eu prego a palavra do Worldpackers. Minha mãe foi 2 vezes para Cusco e para Portugal, ficou 1 mês em cada um. Minha madrinha foi também para trabalhar num castelo na França, para ela praticar o francês, que eu acho que é um meio de intercâmbio muito com bom custo-benefício, né? Porque você, muitas vezes, essa questão do tempo, então nem sempre a gente tem um ano para fazer um intercâmbio, ou mesmo 6 meses. Então, é um tipo de intercâmbio que às vezes você consegue coincidir com umas férias escolares ou férias do trabalho, e você não paga hospedagem, que normalmente é o mais caro, né? E comida e alimentação também, em muitas das vagas. Então, você paga mais sua passagem aérea, o seu seguro viagem, e, né, que são os principais gastos. Então, vai depender da vaga. Por exemplo, na Croácia, eu viajava bastante, né? Porque, enfim, era o verão e era fácil de viajar. Então, eu gastei mais. A gente vai falar melhor desses custos também, que acho que foi uma das perguntas que vocês mandaram. Mas aí vai variar. Por exemplo, na fazenda eu não gastava absolutamente nada, porque era no meio do nada, tipo, até no meu tempo livre, eu ia, sei lá, em uma outra cidadezinha que também era no meio do nada, e aí era muito barato e tudo mais, então eu só gastava no meu tempo livre, mas dentro da fazenda, tipo, dos 5 dias que eu trabalhava por semana, eu realmente não gastava, tipo, 1 euro. Então, e é uma ótima oportunidade para quem quer praticar idiomas também, que foi a minha intenção quando eu fui para a Croácia. Eu nunca tinha, eu fiz alguns intercâmbios, mas eu nunca tinha vivido inglês. Então, foi uma oportunidade para eu também, enfim, experimentar inglês. Então, essa é um pouquinho da Worldpackers. A gente fiquem à vontade para mandar dúvidas aí, depois a gente fala um pouco mais. Vou avançando para não perder o tempo, mas depois a gente volta aqui para falar uns detalhes. Só uma observação que eu queria lembrar antes que eu esqueça, que é muito importante quando vocês, né, verem uma vaga que interessa a vocês, analisarem as reviews. Então, é igual quando você, sei lá, você vai escolher um hotel no Booking, sabe? Ver as avaliações, ou a plataforma te possibilita, eu acho que até mesmo sem pagar, se eu não me engano, até antes de você comprar o plano, de você entrar em contato com quem deu a avaliação. Então, você pode mandar mensagem para a pessoa. Tem muitos brasileiros dando avaliações de todas, acho que, juro, com todas as vagas que eu estava pesquisando para montar a apresentação, tinha uma avaliação de um brasileiro. Então, até em português, você fala com a pessoa. Então, isso é bem legal para saber como foi a experiência dela e tudo mais. Para, né, você também ir para um lugar mais seguro. Isso. Jorge, eu vou falar rapidinho aqui da UNV, antes da gente ir para o Workaway. O UNV, não sei se vocês já conhecem, é UN Volunteer, é uma plataforma da ONU, das Nações Unidas, para voluntariado. Aí aqui eu fiz um filtro, o site é esse aqui, app.unv.org. Eu fiz um filtro de países lusófonos, né, que falam português, então peguei Angola, Brasil, Guiné-Bissau, enfim, Moçambique, só para mostrar para vocês, ilustrar algumas das vagas disponíveis. Quando eu fiz o NV, eu fiz um trabalho de tradução para o Senegal, para a Unesco do Senegal, traduzir um documento de francês para português. E por que que isso é interessante, né? Então, assim, se você tem interesse de trabalhar nas Nações Unidas, e tem várias áreas, então, tipo, até hoje de manhã eu estava num evento da galera de letras, de intérprete, mas, assim, nutrição, enfim, a gente pode conversar disso em outro momento, mas tem vagas para várias áreas de comunicação, marketing, e é legal para você fazer networking, e para você colocar no seu currículo também, né? Uma experiência com a ONU e tudo mais. Então, assim, no site, então aqui, por exemplo, no Brasil, tem aqui 6 meses e tem muitas vagas presenciais que são remuneradas. Dificilmente, tipo, nunca vi, na verdade, uma vaga presencial que não é remunerada.
tá? No site da UNV. Normalmente as presenciais são remuneradas, mas tem muitas vagas online. Então, essa tradução que eu fiz, ela foi, eu não recebi nada, né? Foi gratuita. E foi um mês, eu acho, de um documento. E aí eu tinha algumas reuniões durante esse um mês com a equipe lá da tradução. E recebi um certificado no final e tudo mais. Então, assim, tem tanto a opção de voluntariado online e como presencial também. Então, convido vocês aí, quem tiver interesse, dar uma olhada no site. Também estou à disposição para falar, tirar dúvidas depois. Eu vou passar aqui para a Jordana. Eu não estou vendo o chat. Bom, vamos lá então falar um pouquinho do Workaway. Ele é basicamente uma cópia ali do WordPackers, né? Ele surgiu antes, até desde os anos 2000, ele já existe ali, é o mais antigo que eu tenho conhecimento. Tá? E ele, na época que eu fiz, ele era bem mais diverso que o WordPackers. O WordPackers naquela época tinha mais hostels, e eu não tinha interesse em ficar em hostels, eu tinha interesse em pegar mais coisas culturais ou mais inseridas nas comunidades, tá? Então, ele também tem diversas oportunidades ali, desde fazendas, ONGs, tem até em barcos também, você pode pegar e fazer experiência em barcos ali com o pessoal, casas de famílias, eu cheguei a fazer, né? E ele usa a mesma base do WordPackers ali, basicamente 4 ou 5 horas de trabalho por dia ali, que você vai fornecer para o host, 5, 6 dias por semana, dependendo da experiência ali, e geralmente a estadia mínima que pedem é 2 semanas, né? Assim, pegando o grosso das vagas, é basicamente 2 semanas, assim, pelo menos uma semana até tem casos que aceitam, mas geralmente é casas de família, tá? Que aí você basicamente ajuda lá, cuidar da criança ou fazer algo nesse sentido, tá? Oferecem bastante hospedagem, né? Toda hospedagem ali geralmente, nem todo lugar oferece uma cama. Eu já tive em situações que eles simplesmente davam uma barraca, né? E você tinha seu saco de dormir, você pegava essa oportunidade. Refeições, geralmente o café da manhã e o almoço são inclusos. Hoje em dia, pelo que eu estava olhando nas vagas, todas têm, então tem todas as refeições também, então você não gastaria com isso, né? Às vezes nem sempre eles te fornecem a refeição pronta, né? Mas sim o suprimento, se você mesmo prepara, depende da situação. Mas a maioria das vagas que eu estava olhando hoje, porque como eu estou fora também desse mundo aí faz alguns anos, né? Eu tive que dar uma olhada nas vagas ali, mas hospedagem e refeições todos, né, ali estão oferecendo. O preço é o mesmo do Worldpackers, só falta a Leite aí fornecer um cupom para o pessoal desse aí. A Leite vai negociar com o pessoal lá, pegar, mas é os US$ 50 também ali. Agora criaram uma terceira oportunidade ali de assinatura, que é o Social Membership, que na minha época não tinha, que é basicamente para você ficar em contato com outro pessoal ali que tem, né, os outros viajantes. E também você não precisa assinar para ver as vagas, você pode entrar lá, dar uma pesquisada, tem muita coisa legal para ver. E aí, caso você queira aplicar, daí sim, de fato, você precisa fazer assinatura, né? Mas é ilimitado o número de candidaturas que você pode fazer. Inclusive, você pode, no seu perfil, colocar, por exemplo, eu fazia mochilão, então eu estava passando por muitos países. Eu cadastrei todos os países que eu ia passar, e olhando o meu perfil lá, os próprios hosts veem se você vai passar nesse país na época que eles precisam de alguém, e eles acabam te mandando mensagem, né? Já consegui hospedagem dessa forma aí também. E aí eles te enviam mensagem, você fica aparecendo para eles ali. Ou você simplesmente escolhe o país que você quer e manda a solicitação para o host. Pode passar, né? Isso, inclusive, Jo, desculpa te interromper, já responde uma das nossas perguntas da Vitória, que perguntou se pode emendar um voluntariado no outro. Eu só fazia É. isso. Eu acho que eu paguei um hostel que eu fiquei só ali desse ano todo ali. Foi muito pouco. Ou fiz couchsurfing nesse meio tempo, assim, mas eu emendava um no outro. Às vezes eu saía de um para ir para outro. Então Perfeito. é bem fácil ali de fazer. Aí eu até peguei aqui o print também de uma oportunidade ali, que inclusive esse é o acampamento de inglês para crianças na Romênia, que eu fiquei ali, né, tem minhas fotos do lado ali. E foi bem interessante, eles estão recebendo, ó, se alguém quiser ir agora, em setembro, outubro, estão recebendo o pessoal ali. Aí, sem entrar em muitos detalhes, é basicamente o que a Leite falou, para a gente não se prolongar muito. Tem ali os reviews, é bem importante, de fato, vocês lerem os reviews, né, de quem já foi, manda mensagem para o pessoal, conversa ali, porque tem que se alinhar com o pessoal, com o host, né? Por exemplo, você tem alguma restrição alimentar e ele vai te oferecer a refeição, é interessante ser pontuado isso, né, para você não chegar lá e não se adaptar à comida, enfim, porque se você faz um plano lá, você tem o dinheiro para
para esse plano, né? Então é interessante evitar esses possíveis outros gastos. Pode passar. E só mencionando, antes de entrar ali em como aplicar, enfim, só mencionando algumas outras plataformas aí, se vocês quiserem, porque Workaway e WordPackers, eu e a Leite temos conhecimento, nessas outras é mais caso tiverem interesse, né? O Wolf e o Ripple Help, os aqui são focados em fazendas orgânicas, né? Bem conhecido na Europa, ali o pessoal usa bastante. O Helpex é um filho do Workaway, é a mesma ideia ali. O NV, a Leite já comentou. E aí eu vou citar ainda o ISEC, que é um voluntário de tanto estudo como trabalho, mas ele tem um dos focos, ele tem vários tipos de voluntariados, e um só que eu tenho experiência recebendo, ele é de formação de jovens líderes ou acadêmicos, né? Então, na universidade que eu estudava e na empresa que eu trabalhava, há uns 10 anos atrás, eles recebiam, então vinham muitos intercambistas ali com projetos, né? Era uma empresa de metalurgia, então vinha bastante engenheiros, com o último ano de faculdade para fazer TCC, ou até mesmo para lecionar algumas disciplinas, estavam fazendo mestrado. Então, é bem interessante também, caso tenha esse viés ali, né, de viagem. Aí pode passar. Aí, como aplicar, né? Porque vamos para a parte prática do negócio. Eu quero começar a viajar, você tem que montar seu perfil na plataforma ali. É interessante, porque às vezes a primeira pergunta que sempre me fazem é: mas eu não sei fazer nada. Você com certeza que você tem habilidade, só você, talvez para você ela é tão corriqueira que você não entenda aquilo como uma habilidade, né? Mas é inúmeras, como brasileiros aqui, por exemplo, a gente tem o jiu-jitsu brasileiro, se você sabe fazer, que é muito comum. Dança, o brasileiro, se não sabe dançar, enrola, a gente sabe, a gente é bom em enrolar. Tem capoeira, então no camp de inglês, por exemplo, eu usava todas essas. E eu nem sei lutar jiu-jitsu, eu tenho pavor que me encosta, então mas é uma habilidade ali que você pode usar. Futebol, eu quase fui para o Japão para trabalhar numa escolinha de futebol lá. Gente, pelo menos eu sei o que é um impedimento, mas eu não sei chutar uma bola direito, entendeu? Tudo é uma habilidade. Você faz fotografia, você escreve bem. Pessoal da saúde, primeiros socorros, tudo isso é uma habilidade. Aí você vai dizer, beleza, Jordana, não tem nenhuma dessas. Tranquilo. Você sabe limpar uma casa. Eu já viajei para mais de 30 países. Se tem uma coisa que o brasileiro sabe fazer, é limpeza, tá? Você pode trabalhar no hostel, sabe arrumar cama? Você pode trabalhar no hostel. Você pode limpar animais. Os brasileiros, a gente gosta de cachorro. Eu mesma fiz voluntário cuidando de cachorro. Né? Limpar um pátio. Você sabe arrancar um mato do pátio. Isso é uma habilidade. Para você pode não ter valor, mas para outra pessoa pode ter. Né? Cuidar de casas. No leste europeu ali tem um monte de casa antiga ali caindo aos pedaços. Eu fiz vários, né, de reforma de casas. Ou mesmo ordenhar ovelhas. Eu cresci no interior, eu ordenhava vaca. Eu nunca achei que eu ia usar essa habilidade na vida, mas depois que eu saí do interior, corta para eu, em 2018, na Hungria, no interior, ordenhando uma ovelha. Então, tudo é uma habilidade, né? Então, você pode ir lá, construir o seu perfil na plataforma, você pode pegar e se espelhar em outros perfis ali, porque esse aqui é o meu, por exemplo, eu não botei nada diferente, ó, jardinagem, projetos ali de UI, cuidado com animais, são projetos simples, né? Em inglês, eu dei várias aulas de inglês, se vocês me verem falando inglês, vocês vão ficar apavoradas, mas eu conseguia me comunicar, para quem não sabe nada, o básico é muito, então deu para fazer bastante aulas de inglês lá com o pessoal. Tudo é uma habilidade que você pode pegar e aplicar, tá? Aí isso a gente pode passar, né? Tipo, a gente fala um pouquinho das experiências, né? Aí eu botei algumas fotos, ali tem eu nadando com os cachorros em Singapura ali. Eu levava os cachorros para nadar, eu mal sabia nadar e os cachorros nadavam. Então, assim, tudo é uma experiência, tudo é uma habilidade, tá? Tem muita coisa. No Summer Camp de inglês para crianças, gente, eu não sei nem segurar uma criança no colo. Eu não sei lidar com crianças, aprendi. Então, além de tudo isso que você pode fazer, o repertório comportamental que você adquire nisso é gigantesco, assim. Então, cuidei de hostel, acho que foi na Malásia, eu fiquei em hostel na Romênia. Essa última foto aqui embaixo, no canto direito, é eu fazendo caipirinha para vietnamita, quase matei todo mundo, levei todo mundo para o hospital, né? Desculpa aí os vietnamitas, mas tudo é uma habilidade que a gente pode fazer, cuidando dos cachorros, ensinando inglês, enfim. Aí, Leite, se quiser compartilhar um pouco das suas experiências, aí depois a gente pode abrir para perguntas. Acho que é muito isso que a Jordana falou também, da gente
e acho que responde uma das perguntas também, já como dicas de quando vai aplicar e tudo. Tem lá na plataforma, quando você vai construir seu perfil, igual a Jordana mostrou aqui, que você coloca as suas skills, né, as suas habilidades. E assim, não hesitem, tipo, não dê, assim, super autoestima na hora de colocar, porque é isso, são coisas assim, a gente vai falar jardinagem, eu não sou um super profissional de jardinagem, mas ninguém é, assim, eles nem esperam que um voluntário seja, né, um expert, ou, claro, assim, você não sei, igual surf, eu nunca surfei na vida, não vou pôr que eu sei surfar, entendeu? Mas, assim, coisas básicas, assim, nessa comunidade que eu trabalhei lá em Zamatz, né, chama Zamatz, acho, o nome da comunidade lá na Alemanha. Tinham vários trabalhos. Então, na verdade, no site do Woodpeckers, aparece como diferentes vagas, tipo, para quem vai trabalhar na cozinha, para quem vai trabalhar com os animais, também tinha isso de ovelha, tinha cavalo, limpar coisa, tinha, tipo, para fazer pão, porque eles tinham uma padaria. Mas, na verdade, na prática, quando você chega lá, meio que todo mundo faz tudo. Cada dia, tipo, você faz uma atividade, eles têm esse sistema de rotatividade, assim, e aí você tem as suas preferências, e eles tentam encaixar você nas suas preferências. Nessa comunidade tinha construção, então tinha vários estudantes, eu conheci alguns brasileiros, inclusive, porque nessa comunidade que eu fiquei, eles moram em 250 habitantes mesmo que vivem lá, e na época que eu fui, que era setembro de 22, tinha mais ou menos uns 40 voluntários. Então, são duas casas enormes de voluntários. Então, é bem legal, assim, é quarto compartilhado, tudo, mas é bem bacana. Então, você conhece muita gente do mundo todo. E aí tinha uma galera que era aluno de engenharia civil e arquitetura, porque eles constroem casas nessas comunidades. Então, eles trabalhavam mais na construção, até por causa do objetivo deles mesmo com voluntariado, tinha esse viés. Então, tem muitas vagas com tudo. Alguém perguntou também de dar aula de inglês, que é igual que a Jordana fez. Tem muita vaga para você dar aula de inglês. E com esse viés mais social, assim, tanto no Workaway quanto no Worldpackers também. Então, acho que é isso. E aí na Croácia, uma coisa que foi legal, assim, que na minha experiência, é que eu ganhei, além do voluntariado, uma das minhas principais funções era ficar com os hóspedes. E aí, o dono do hostel, para incentivar a gente a ter essa interação com os hóspedes, ele dava $10, não, 10 euros ou 15 euros, não sei, para cada review que tivesse no Booking ou no Hostel World do hóspede que citasse meu nome. Então, assim, se eu ficasse lá conversando com o hóspede e falasse, olha, você, né, quando você for dar a sua nota do hostel, mencionar meu nome, eu ganhava uma graninha. E nisso eu tirei uma grana, tipo, em um mês, assim, juro. Eu fui a minha simpatia, levava todo mundo para os bares e tudo, e acho que eu tirei, sei lá, uns 150 euros, assim, ou mais. Então, no fim, eu até ganhei um dinheiro. E aí, por isso, né, acho que uma das dúvidas que vocês mandaram é quanto, sabe, qual o valor, né? E aí isso é muito relativo, depende do lugar que você vai e o período que você vai ficar. Mas o que é importante é você e escolher uma vaga, entender qual é a vaga que você está se candidatando, entender o que está incluso. Então, assim, no seu dia, por exemplo, na vaga que eu peguei na Croácia, só tinha café da manhã incluso. Então, eu tinha que pagar almoço e jantar. E aí eu ia, só que né, eu tava numa época de vida que eu era estudante super falida. Então, eu só comia em mercado, tipo, só comprava coisa no mercado e cozinhava no hostel, que tinha cozinha e tudo. Então, acho que assim, você tem que entender, né? Aí a Jordana pode complementar também, mas assim, ver a passagem, você vai gastar com passagem aérea, né? Eu vou falar os tópicos que você vai gastar para você já ir elencando. Então, assim, passagem aérea, seguro viagem, provavelmente, né? Dependendo do destino que você for e dependendo da situação que você tiver. Porque uma das vezes eu não precisei pegar seguro viagem, porque eu já tinha um válido, que eu já estava viajando. É, custos de alimentação que a vaga não cobrir e lazer, né? Então, e aí o lazer é muito relativo, né? O que cada um vai gastar com esse lazer. Então, é um destino que você está indo que, por exemplo, quando eu fui para a Croácia, quando eu escolhi a Croácia, eu sabia que no tempo off que eu ia ter, eu ia querer viajar para as ilhas, assim. Então, todo fim de semana todo tempo off que eu tinha, ao invés de ficar na cidade, eu tinha esse gasto de pegar um barco, né, um ferry boat para outra ilha, e às vezes, e uma hospedagem, porque eu dormia de um dia para outro em outro lugar.
Então, enfim, é meio relativo. E só complementando também, Leti, eu acho que o Worldpackers, ele tem um seguro, né, que você comentou. O Workaway, ele não tem. Tá? Eu não cheguei a usar nenhuma das vezes, mas eu lembro de uma voluntária que estava no mesmo lugar que eu, ela estava pelo Worldpackers e eu pelo Workaway. E ela decidiu não ficar lá. Então, você tem esse suporte deles te realocarem em outra experiência, caso você não esteja satisfeita com aquela. O Workaway, ele já é mais roots, assim, ele é dos anos 2000, né? Vai, Cada um aplique você por você mesmo. tem, Mas é é bem importante que isso também é uma segurança a mais que dá para o pessoal, né? exato. E se eu não me engano, esse pack solo aqui, que é mais seguro, que eles chamam, é justamente isso. Acho que tem um seguro adicional, assim. É isso aí. Menina, muito obrigada. Desculpa, pode Não, continuar, que eu já ia só puxar. porque pode aplicar em casais também, tá? Eu fiz, acho que uns 3 meses de viagem aplicando em dupla. Eu falo Uhum. casal, mas pode ser duplo ou até grupos, tá? Você pode, inclusive, fazer uma assinatura específica para isso. Você linka seus perfis. Então, se você não quer viajar sozinho, quer viajar com algum amigo, enfim, você pode aplicar também. Uhum. Só. Bom, não sei vocês, mas eu já tô baixando a plataforma aqui. Tipo, eu saí desse jeito depois da fala das duas. E aí, então, a gente vai aproveitar, recebemos muitas perguntas, não só aqui no chat, como também no nosso Instagram, que a gente fez uma caixinha. E aí eu vou aproveitar, então, esse tema de segurança que a gente estava falando, que foi um tema que acabou sendo repetido nas perguntas, que é. Como saber se é seguro ou confiável? Ou uma das nossas aqui, desculpa, foi a Joyce, falou também. Pesquisando sobre o Worldpackers, eu encontrei um vídeo que dizia que as avaliações não eram 100% confiáveis. Porque se você desse uma nota ruim, ele poderia te dar uma nota ruim também, o que poderia tornar mais difícil o próximo voluntariado. E, além disso, as outras perguntas eram justamente sobre o outro plano. No plano trip solo, não há segurança? Queria entender melhor essas camadas de segurança. Eu acho que a galera tá, claro, com razão de estar preocupada, porque vai se mudar e tudo isso. Eu queria saber um pouquinho da visão de vocês quanto a esse tema. Sim, sobre isso do Worldpackers, assim, né, de não ser confiável, existe isso, né, porque você dá uma nota, né, pro hóspede, pro anfitrião, e ele te dá uma nota também. O que você faz para mitigar isso, né, para isso não acontecer? Você entra em contato privado, porque aí você tem a plataforma te possibilita mandar uma mensagem no privado para a pessoa que deu aquela nota. Então, eu recebo o tempo todo mensagens na plataforma de outros viajantes que estão se aplicando para as vagas que eu fiz. O tempo todo, assim, o tempo todo. Falando, oi, tudo bem? Eu tô interessada, eu tô indo para Alemanha daqui tais dias, eu vi que você fez, que você ficou lá, me conta como foi a sua experiência. E aí, eu, por exemplo, eu dei a nota, eu não dei a nota máxima para as AMADs, eu dei, acho que, tipo, 4 de 5, sei lá. O ponto que eu dei, né, no meu caso, era porque eles não coordenavam, tipo, o tempo que você falava, eles não respeitavam o seu cronograma muito bem. Então, isso eu falava para os hóspedes. Então, quem tá indo com tempo super flexível, é tranquilo, mas eu trabalhava enquanto eu estava escrevendo minha dissertação, enquanto eu estava lá. Então, no meu tempo off do trabalho, né, do voluntariado, eu tinha que escrever minha dissertação. E aí eles não conseguiam, não é porque eles não queriam, na verdade, é porque eles não conseguiam conciliar, tipo, assim, adaptar o horário. Então, esse é o único ponto, assim, mas de resto foi tudo ótimo, questão de segurança foi perfeito, assim, imagina, excelente. Então, e isso eu dei, né, nos comentários, mas o que você pode fazer para mitigar e para garantir que as coisas sejam o mais seguro possível é você entrar em contato com quem deu a nota, né? Então, tipo, você vê lá 5 comentários, manda mensagem para essa pessoa, sabe? E, se não me engano, quando você faz o review, o outro só pode ver o review se ele fizer um também, né? Então, em teoria, ele não vê antes do seu review. Pelo menos no Workaway era assim. Aham. Então, No é um Wordpacker eu não blind. sei. Aham. Você faz o review. E, assim, também tem a questão, né? Você pode contatar o pessoal, mas o que é um problema para mim pode não ser para o outro. Tá? Então, e Exato. eu sentia muito na Ásia isso, muito mesmo, porque a questão com a comida, a limpeza é muito diferente do que você está saindo da sua zona de conforto, do que você conhece. Então, na Ásia, assim, eu via em alguns lugares, não, mas eles deixam a comida 9 horas da manhã ali, o frango, os mosquitos em cima e depois vão comer.
é deles, é a cultura, você não, ou você come e tem uma dor de barriga depois, ou você prepara o seu, né? Então, eu via bastante voluntários reclamando. No Vietnã foi interessante que eles são, assim, um senso de comunidade deles é diferente do nosso. Então, se você comprou uma coisa para você comer, você não deixou explícito, bem explícito, que é seu, se está lá, eles vão pegar e vão comer. Eu nunca tive problema, porque, cara, vamos dividir. Mas tinha voluntários, principalmente americano, que estava lá, que comprava, meu Deus, fazia, dava briga porque sumiu minha comida, é porque lá o senso de comunidade é diferente, você está em outra cultura, tá? Então, às vezes o que é um problema para você pode não ser para o outro, né? Mas é importante realmente contatar as pessoas pelos reviews ali e trocar ideia, mas também tem que ter essa noção que culturalmente vai ser diferente. Sim, muito top. E outras duas perguntas aqui, juntando também. Primeiro vocês têm dicas de como fazer uma boa candidatura, um bom perfil? O que vocês acham que tem que colocar? E essa é a pergunta que focou um pouco no antes, né? Do que fazer antes do voluntariado. E a outra pergunta que eu já queria também que vocês conectassem é o com o depois. Como essas experiências edificaram as suas carreiras hoje? E eu acho que não só carreira, mas também quem vocês são como pessoa e tudo isso. Como vocês acham que melhorou ou não ajudou? Experiências traumáticas fazem parte de tudo isso. Contem um pouquinho pra gente, tanto desse antes quanto desse depois. Então, sobre a candidatura, né? Então, dicas, assim, eu acho que é legal você tentar ter um perfil bem completo, contando do seu perfil, contando sobre você, então, o que você faz hoje, né, da vida. E aí, quando tentar ter um perfil máximo completo possível, com fotos. E aí, por exemplo, se você está buscando vagas, em trabalhos sociais, tentar ter fotos que aparentam, né, que você já tem essa experiência com projetos sociais, ou tipo, projetos de permacultura, enfim, algumas fotos nesse caminho, ou com crianças, enfim. E quando você for mandar a mensagem, tentar mandar uma mensagem mais personalizada possível, né? Então, não só fazer um Ctrl+C, Ctrl+V para várias vagas, mas falar do que você, de se apresentar, né? No máximo, no que você achar mais, que fizer mais sentido ali, quais pontos você achar mais válido. E falar o porquê que aquela vaga, então mostrar que você leu bem a vaga e o porquê que ela condiz com o que você quer fazer. Normalmente não é super concorrido, não, assim, né? Claro que depende de cada vaga e tudo, mas normalmente não é. Pelo menos assim, as minhas experiências no Worldpackers, que é igual uma coisa também que a Jorina falou, que eu esqueci, é que uma vez que você paga a plataforma e que você fica online, você fica recebendo oferta das pessoas te pedindo para ir o tempo todo. Tipo, o tempo todo você fica recebendo e-mail. Tipo, olha, eu vi que seu perfil é interessante, estou precisando para tal data. Você vai estar disponível? Então, isso acontece. Então, mas assim, compartilhando, falando disso, pensando na minha mãe, né? Porque eu vi também alguém perguntando sobre idade. E na minha madrinha, tipo, que são mulheres de 50 a mais e tudo, né? E que, no caso da minha mãe, ela não tem o idioma. Então, por exemplo, ela foi para Cusco e ela não fala espanhol, não fala nada de espanhol, assim, né? O portunhol. E ela falou que ela queria ter uma experiência, tipo, foi honesta, né? Então, que eu sou muito dedicada, que, enfim, eu sou super aberta a culturas diferentes, é, quero ter essa experiência. Então, foi assim, uma conversa super tranquila. No caso da minha madrinha, também no hotel, ela falou que ela queria praticar o francês, que ela achava que era uma ótima oportunidade para conhecer, para, tipo, imergir, assim, na cultura. Então, acho que você meio que contar com o seu objetivo, contar qual que é o seu objetivo e que se ele estiver alinhado, né, com a vaga. Então, no caso da minha madrinha, ela fez uma entrevista, tipo, ele, então eu quero te ligar para ver quem você é e tal, porque no caso era para morar com a família, assim, num castelo, né? Então, acho que, não sei se você tem mais alguma dica, Jordana, dessa parte do antes. Não, mas é isso, de ser honesto, né, com o pessoal. Eu, quando eu fui para o da Romênia com crianças, eu deixei bem claro que eu não tinha experiência com crianças, o máximo era cuidar dos meus irmãos, e irmãos a gente agride, a gente não cuida, né? Então, fui bem sincera, mas o que eles buscavam, de fato, era um senso de responsabilidade, né, porque você está lidando com crianças. Então, e foi uma das melhores experiências que eu tive, assim, e eu estava super apreensiva, porque crianças não é o meu forte, literalmente. Mas foi bem interessante, então, ser honesta, né, na vaga, e procurar deixar claro as tuas expectativas ali para não ter problemas depois. E respondendo a pergunta do pós ali, cara, para mim
moldou todo o resto da minha vida, assim. O repertório comportamental que eu adquiri, tendo que lidar com situações mais absurdas possíveis, eu saio de qualquer situação, eu trabalho no mundo corporativo, né? Então a gente tem coisas absurdas às vezes acontecendo, cara, relaxa, eu já tive que pegar uma criança com um corte no supercílio, sangrando, falando em romeno, e chorando, pedindo a mãe, e eu tive que sair com essa criança ali e resolver o BO. Ah, eu estava perdido no meio do Vietnã ali e tive que resolver. O policial me prendeu na Coreia do Sul, eu tive que desenrolar com ele lá. Então, tipo, sabe, são situações que o repertório comportamental que a gente adquire, assim, profissionalmente é muito interessante. Você acaba tendo que lidar com pessoas diferentes, né? Principalmente internacionalidade, assim, sotaques em inglês é muito interessante. Você pega essa coisa, porque você falar com um americano é tranquilo, né? Ele tem um inglês perfeito. Agora, você ter que falar com alguém que não tem um inglês tão forte e se fazer entender com essa pessoa também é uma característica que, para mim, moldou muito. E, obviamente, a visão de mundo, né? Porque você vê tantas situações e realidades diferentes, você tem contato com pessoas de classes sociais totalmente distintas, assim, né? Principalmente que eu fiz na Ásia ali, onde tem a concentração de renda talvez similar com o Brasil, assim, alguns saem muito, outros saem muito pouco, então é interessante, assim, como a realidade bate a porta quando você faz voluntário em algumas ONGs. Nas Filipinas eu fiz com algumas coisas com mulheres ali, vítimas de violência, então, assim, mostra uma realidade diferente, né? Então, profissionalmente, assim, mudou totalmente a minha carreira, porque a maioria dessas entrevistas de emprego que eu fiz depois eu citava isso, alguma coisa do Workaway, pronto, do ano sabático, era isso que virava entrevista, não respondia nada da vaga, consegui a vaga, e Sim. pessoalmente eu sou outra pessoa, assim, até para fazer esse bate-papo, eu peguei meu diário da viagem, eu sentei ontem ali, eu chorava, eu li um pouco, eu chorava, porque você volta na emoção, assim, porque ali eu era totalmente sincera no meu diário, né, então foi bem interessante, assim, para mim, E me antes de moldou totalmente. Desculpa, antes de passar para a Leti contar também como isso edificou a sua carreira, mas eu não sei vocês, eu trabalhei no mundo corporativo por 5 anos e eu vejo que as empresas cada vez mais buscam profissionais com as famosas soft skills, que eu acho que eu sou advogada, né? Eu trabalho com direito tributário, que é um direito difícil. E, obviamente, quando a gente contrata alguém no mundo corporativo ou quando a gente é contratado, eles não querem que você saiba tudo de direito tributário imediatamente. Eles querem que você esteja disposta a saber resolver um BO, a saber, tipo, ter dedicação e tudo isso. Então, eu queria também a opinião de vocês, mas eu acho que a minha visão hoje de mundo corporativo é que cada vez mais eles estão valorizando esse tipo de experiência e esse tipo de vivência fora um pouco do fora do profissional, sendo que é profissional também, mas digamos assim. E conta pra gente também, Leti. Sim, não, concordo totalmente. Assim, eu trabalhei no mundo corporativo, setor privado, né? Porque a ONU ela é bem corporativa também, mais do que eu gostaria, assim, né? Do que eu deveria. Mas eu trabalhei no corporativo na Embraer durante 2 anos e meio. E sim, vale, eu acho que é muito valioso essas soft skills. E isso você adquire com experiências de vida, né? Não necessariamente, com certeza, não necessariamente na faculdade, e mais experimentando coisas. Então, para mim, assim, foi muito valioso, pensando assim, primeiro lado profissional, é o idiomas, né? Então foi muito valioso para mim essa coisa que a Jordana comentou de você ter que falar, por exemplo, inglês com croata, sabe? Assim, então, que é diferente de você falar inglês com um nativo, né, do idioma, e que é algo que no meu ambiente profissional é muito recorrente, né? Então, eu trabalho em inglês e francês e falo com esses idiomas com pessoas que não necessariamente são nativas deles o tempo todo. Então, foi muito legal por isso. Essas soft skills, isso é muito legal de cultura, e aí, particularmente, numa questão de autoestima também, e é isso que eu vejo com outras mulheres que eu conheço que viajaram sozinhas, né? Eu já tinha viajado sozinha para o leste europeu uma vez, mas eu tinha ficado em Couchsurfing, em hostel, em 2015, quando eu fiz o intercâmbio lá na Espanha. Mas foi a viagem da Croácia, ela foi uma virada de chave assim para mim sobre eu sozinha e gostando da minha companhia, né? Então foi muito importante para mim. Na época eu também estava passando por várias questões pessoais difíceis e eu conheço outras mulheres, né, que foram para esses voluntariados em fases difíceis também que estavam e é muito legal você se conecta com muita gente diferente. É, você
normalmente está em lugares lindos, né? Você que escolhe, né, para onde você vai. Então, você escolhe um lugar que tem a ver com você, que é uma vontade que você tem. Então, são experiências incríveis. Então, assim, pessoalmente também, falando nesse aspecto, foi muito valioso para minha autoestima, para eu ver que, eu viajo sozinha, eu me viro sozinha, eu faço tudo sozinha. Então, foi uma viradinha de chave aí para mim, lá em 2019, quando eu fiz isso também. Ai, incrível. E, gente, vocês estão mandando as perguntas no chat, mas, por favor, sintam-se à vontade para abrir o microfone. Se vocês puderem fazer, tem mais um Levanta tempinho a mão, aqui acho. conosco. Temos muitas perguntas, mas deixa eu ver. Adriane, você quer fazer sua pergunta? Tá com o microfone, coisa assim. Enfim, sintam-se, por favor, à vontade. Acho que essa da Adriane também foi uma recorrente, que é enquanto eu sou universitário, que eu imagino que exista uma situação de não ter disponibilidade 100%, coisa assim. Existem vagas para esse momento e o que que vocês recomendam, o que que vocês acham? Gerando, se quiser falar. Eu acho sim, eu vou começar assim. É, eu acho que existem as férias escolares, né? Na época da universidade, que são bastante normalmente, né? Acho que tem um mês em julho e 2 meses, enfim, depende de onde está fazendo a universidade, mas tem as férias escolares, então acho que dá para pegar esse tempo das férias e fazer esse voluntariado. E se não, depende do curso, se ele pode ser. Atualmente, né? Acho que não tem mais tantas opções à distância, mas eu acho que durante as férias escolares é super possível e é um intercâmbio com um bom custo-benefício, né? Assim, comparado a outros, assim. Então, às vezes, você quer melhorar um idioma, e aí, ao invés de você, sei lá, contratar uma agência e ou com aqueles intercâmbios de, de um mês, né? Que são super caros, tudo é uma super. O Worldpackers é uma boa opção para isso, assim. É isso, incrível. E agora também mais uma especificamente sobre a ONU. Tivemos duas perguntas que eram: Letícia, você consegue dar um feedback do que você achou da UNV, o dia a dia do voluntariado, como eram as expectativas, como foi a realidade, e também como foi o processo seletivo, como podemos nos preparar para esse para esse Uhum. voluntariado. Sim. Só para esclarecer, esse da UNV eu não fiz presencial, ele foi remoto, né? Eu trabalhei para a Unesco do Senegal, na África. Então, eu estava no Brasil e fazia esse trabalho com eles. Durou mais ou menos 4 semanas, e aí eles contrataram 3 voluntários, 3 ou 2, 3 voluntários, e aí era um documento de 200 e poucas páginas, que era um manual de um índice de pobreza, não, de pobreza cultural, alguma coisa assim. E era um documento em francês, a gente ia traduzir para o português. E aí a gente tinha durante esses 4 semanas, reuniões semanais, então teve uma reunião com a equipe, eles pediam, então a gente e aí nós três traduzimos, dividimos essas 200 páginas em 3 pessoas, deu 70 páginas para cada um. E assim, o que eu acho, né? Eu conheço muitos outros voluntários, inclusive hoje eu tô do outro lado que contrata esses voluntários, então hoje a gente está até, inclusive, com uma vaga aberta para minha agência, para a agência que eu trabalho, para voluntários, que é também de tradução. E assim, tem de toda experiência. A minha experiência, ela não foi, a minha experiência como voluntária, né? Eu conheci né? Eu tive, na reunião tinha uma pessoa que era o ponto focal da Unesco, que conversava com nós 3 voluntários. E aí teve uma reunião só da apresentação final, que aí eu conheci uma pessoa mais interessante, assim, né, que poderia que ser mais interessante para minha carreira e tudo mais. Mas a primeira pessoa foi assim, um trabalho bem solitário e tudo, mas foi algo que eu coloquei no meu currículo e que em entrevistas já me perguntaram: mas como que foi isso e tal? E que assim, profissionalmente falando, não somou tanto, sinceramente, essa vaga que eu me candidatei. Foi mais assim, então realmente ela fala francês, ela já traduziu um documento da Unesco e tudo mais. Então, assim, só comprovou ainda mais a questão do meu idioma. Porque em processo, assim, né, a gente, nessas vagas, ninguém pede o DEL, o certificado em si. Então, acho que foi um plus para nesse sentido.
Mas assim, quem faz os presenciais que eu conheço tem uma experiência muito legal, muito positiva. É, e normalmente são bem remunerados, não são ruins as remunerações. Eu já me apliquei para vários e eu não passei na época, né, que eu aplicava. Então, assim, os presenciais que são remunerados, eles são mais concorridos. E aí, algumas dicas é fazer uma boa carta de motivação. Não sei se vocês já tiveram alguma mentoria sobre isso, mas é de cover letter, que acho que para, né, tanto para mestrado, essas coisas também a gente acaba aprendendo a fazer, e ter um currículo bem alinhado assim com o que eles estão pedindo. Acho que é isso. Ótimo, vou fazer uma pergunta que a gente recebeu aqui também. Perguntaram quais países, na opinião de vocês tiveram as melhores experiências. Acho que talvez a Jordana consiga falar um pouquinho mais, já que ela passou por vários países, mas fiquem à vontade as duas para responderem. Bom, é difícil porque eu não tive opções ruins, né? Mas eu gostei muito da experiência que eu tive na Romênia, né? No acampamento para as crianças ali, que foi literalmente. Inclusive, o pessoal já quer o link da Romênia, viu? E é muito legal mesmo. Olha, aproveita que chega no final do campo, ganha uma viagem ainda para as montanhas. Que a chefe lá paga toda lá, dona. Mas é trabalho ali, hein? Lidar com crianças o dia todo é desgastante. Mas para mim foi uma das melhores experiências, porque me transformou como pessoa. Tá? Vietnã, questões culturais, assim, foi uma imersão sensacional. Nas Filipinas foi interessante. Eu fui como babá, mas eu não peguei aquela criança no colo um dia, porque eu não precisava cuidar da criança, eu só estava lá fazendo companhia para a família, né? Morava na praia, maravilhoso. Mas acho que esses três países, assim, foi talvez porque eu gostei muito dos países, né? Na Coreia do Sul, por exemplo, era bem um trabalho mesmo. Eu ensinava inglês, mas era assim, era regrado, tinha tabela ali com o seu horário, você tinha que trabalhar, então a experiência em si foi mais mecânico, assim. Aí, claro, o país tem suas coisas legais, mas de experiência, olhando voluntariado, Romênia, a Hungria foi legal, porque me surpreendeu muito. Então, eu vou ter que citar isso, porque a Hungria, se vocês não sabem, é um dos países mais conservadores ali do leste europeu. E eu estava muito no interior desse país, muito assim. Era perto do Balaton Lake, para quem conhece, que é um lago muito famoso lá. E era assim uma comunidade com 50 pessoas, que eu estava limpando, eu estava cortando a lenha pro verão, pro inverno, desculpa, no verão, cortando lenha pro inverno. E um dia ele falou assim: "Ah, vocês têm que ir lá na roça deles lá, limpar a lenha". Então, a gente foi lá, e aí o rapaz que levou a gente, né, um senhor de uns 70 anos, ele não falava inglês. E aí tinha uma parte que estava coberta, assim, a gente estava cortando a lenha, era eu, mais uma brasileira e dois meninos da Espanha. E aí ele tentava conversar com a gente, né, dizer mais ou menos o que a gente tinha que fazer, e um momento ele olhou assim pra gente, ele tentava falar, ele só olhou e fez assim, marihuana? Aí eu disse, bom, essa eu entendo, né? Essa eu entendi. Daí a gente fez assim, aham, tipo, concordou com ele. Aí ele chamou a gente, ele tinha uma plantaçãozinha de maconha. Aí ele fez a gente limpar lá. Então, tem mais uma habilidade que eu desenvolvi, limpar pé de maconha. Então, esse aí foi uma surpreendente aí, que eu estava no interior da Romênia, um dos países mais conservadores, com um senhor de 70 anos que não falava inglês, limpando lá um pé de maconha para ele. Então, foi muito interessante também. Acho que esses três ali, porque eu não vou pontuar mais depois dessa. Ai, muito bom, sério. E uma outra pergunta é se os hosts eles sempre respondem, seja positivamente ou negativamente, ou às vezes você fica meio assim no limbo, sem saber se eles olharam. Como que funciona? Nem todos respondem. Se for para algum muito concorrido, nem sempre você recebe esse feedback, né? Mas aí você manda para vários e alguém vai ter que te responder. No vácuo de todo mundo não vai acontecer, mas pode sim acontecer deles não te responderem, tá? E às vezes até depois de responder e aceitar a comunicação nem sempre é 100%, tá? Porque cada caso é um caso, né? E é uma pessoa que está do outro lado, né? Então, às vezes É. tem uma forma diferente de lidar com o voluntário ali, tá? E esses amigos que vocês fizeram, assim, tiveram conexões que vocês mantêm? Era gente de todas as idades, que eu acho que isso também foi uma das perguntas que a Letícia até começou a responder. E, enfim, você lidava com gente de imagino que de todas as nacionalidades possíveis e imagináveis, mas as idades eram muito diferentes também. Sim, lá
nessa experiência que eu tive na Alemanha, tinham pessoas tipo assim, tinha um senhor de 60 anos, que ele estava tirando finalmente o ano sabático dele, depois de, é um espanhol, e ele estava fazendo a Europa de carro, assim, então ele ia fazer por voluntariado, fazia em hostel, fazia, enfim, de diferentes formas, e eu tenho, né, 29. Tinha várias pessoas de 18, 17. Tipo, acho que os europeus, assim, eles têm muito esse hábito de terminar a escola e viajar. Então, tinha muitos desses jovens também. Então, é assim, de faixa etárias bem diversas. E, sim, não sei, Jordana, não sei. Não, eu também tive a mesma impressão, assim, convivi com pessoas de diversas idades, inclusive casais com filhos que estavam viajando e fazendo voluntariado com criança mais jovem adulto, ali, um adolescente, né, não tão pequeno assim, mas que também estavam nesses voluntariados ali. Deixa eu ver, acho que foi na Malásia, eu tive contato com um casal que estava viajando, e os contatos permaneceram, inclusive, profissionalmente também, que eu acabei conhecendo pessoas que tinham empresas, enfim, e acabei linkando com o meu trabalho, né? Então, consegui vários contatos nesse sentido também. Você convive com pessoas de muito diferentes de vários países, né? Então, sempre consegue um contato e outro. Sim, eu tenho duas grandes amigas dessa comunidade da Alemanha, assim, que a gente é amiga até hoje. Bem legal. Perfeito, obrigada, meninas. Se vocês não tiverem mais perguntas, a gente já vai encaminhando para encerrar nosso encontro. Gostaria só de lembrar, a Nath, ela colocou no chat ainda agora uma lista de presença, é um Google Forms, então, para quem quiser um certificado de presença, quem precisar para faculdade ou afins, a gente sabe, né, horas complementares, a SFIB vai emitir para quem responder e marcar ali que gostaria. E só preencher com os dados pessoais e no final tem uma partezinha também para dar um feedback sobre o encontro. A gente amaria que vocês deixassem ali o que vocês acharam, o que você acha que pode melhorar para o próximo, o que vocês gostariam de ver também num próximo encontro, num próximo projeto da SFIB. Então, fica aberto ali para vocês escreverem, darem o feedback de vocês. Gostaria de agradecer muito, muito, muito a presença da Letícia, da Jordana, terem aceitado o convite também, por estarem aqui. E é isso, passar a palavra para vocês, se vocês quiserem dar uma palavrinha final, encerrar. E muito obrigada novamente, meninas. Bom, agradecer aí pela oportunidade, espero que eu tenha conseguido me expressar bem aí para trazer histórias legais para vocês aí. E caso tiverem alguma dúvida, quiser contatar, aí eu não sou muito boa nas redes sociais aí, mas responder eu respondo pelo menos, tá? Sim, obrigada, gente. Obrigada pela oportunidade. Foi ótimo conversar com vocês. E estou à disposição, se quiserem conversar, enfim, sobre voluntariado ou sobre alguma outra coisa, questão de intercâmbio, estou à disposição aí. Gente, muito obrigada. Acho que assim como eu, talvez todo mundo esteja saindo com sonhos a carregar a experiência, sabe, aquela fome de experiência, coisa. Enfim, esse sentimento de que o mundo, a gente é tão pequenininho, né? Dentro dele tem tanta coisa para conhecer e para viver. Muito obrigada de novo. Eu faço das palavras da Annalise as minhas também. Nosso encontro eu já considero um sucesso total e muito prazer desde já. Contem conosco aqui também da SFIB, gente, todos os convidados que vieram. E, por favor, não esqueçam de ir nos próximos encontros, porque teremos outros temas, inclusive sobre application, que a Leti antecipou, diversos temas para você que sonha em sair do Brasil, em ter novas experiências e seguir sonhos, assim, como das meninas que realizaram e demonstraram que isso tudo é possível. Então, gente, muito obrigada. Bom domingo aí para todo mundo e super beijo. Vamos encerrar aqui. Tchau, gente. Gente.